Na tua presença, celebramos o teu nome, Senhor, porque já ouvimos a tua voz, já sentimos a tua graça. Queremos apresentar em tuas mãos a vida do teu filho, que possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em o nome de Jesus, amém e amém. Pastor Vitor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Deus aqui essa tarde? Quero dizer que já senti a presença de Deus neste lugar. Quem aqui já sentiu a presença do Senhor? A Bíblia diz que mais vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outro lugar. Eu sempre digo que você escolheu a melhor parte do seu dia. Você veio para a casa do Senhor adorar. Porque o teu culto não começa aqui. O teu culto começou lá na sua casa. Nosso culto não começa na igreja, começa em casa. E eu sempre digo que estar na presença do Senhor, você se desliga de tudo para adorar o Criador. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcelo Pantoja, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa linda igreja, onde Deus já tem os abençoado. Louvar a Deus pela vida do pastor Uriel, de cada obreiro, de cada servo de Deus que está aqui, disposto a adorar ao Senhor essa tarde. Tenho certeza que Deus tem vitória para a tua vida. Nestes últimos dias do mês de abril, nós temos a certeza que Deus ainda tem vitória para você. Vamos ler um texto que está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1 ao verso de número 5. Vamos ler só 5 versículos desse capítulo. E eu tenho uma breve palavra para o teu coração, uma palavra rápida para o teu coração, tendo a certeza que Deus vai falar com você. Livro do Gênesis, capítulo 12, verso de número 1, que nos diz assim: O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Verso 2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Verso 3: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Verso 5: Abraão levou consigo sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, e consigo a sua mulher e o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Podeis assentar. Esse texto é conhecido. No capítulo 12 do Gênesis, Deus chama Abraão. Pastor, Deus chama Abraão no capítulo 12, ele está onde? Harã. Pastor, em Harã, Abraão está fazendo o quê? Abraão está na casa do seu pai. Pastor, o pai de Abraão, ele estava onde? Numa caminhada do deserto a Canaã. Só que a Bíblia diz que o pai de Abraão resolve parar em Harã. Pastor, por que ele resolveu parar ali? Porque ele estava cansado da caminhada. A Bíblia diz que no capítulo 12 o pai dele resolve fazer moradia em Harã. Só que Abraão ouve um chamado de Deus. No capítulo 12 Deus chama Abraão. Pastor, Abraão no capítulo 12 ele é quem? Desconhecido. Abraão no capítulo 12 não conhece Deus na totalidade. A Bíblia diz que o seu pai para naquela cidade, e ali em Harã a Bíblia diz que o pai de Abraão está numa cidade onde eles constroem ídolos. A Bíblia diz que eles estão fazendo ídolos para Deus, e Deus diz para Abraão assim: Abraão, sai da terra. Pastor, Deus dá uma ordem para Abraão sair da onde? De Harã. Só que a Bíblia diz que Abraão vai tomar a decisão de sair. Só que Abraão, quando vai sair de Harã, ele toma uma decisão errada. Qual? A Bíblia diz que Deus disse assim para Abraão: Abraão, sai tu e a tua família. Pastor, quem Abraão vai levar que Deus não quer?
A Bíblia diz que Abraão tomou a decisão de sair, ele ajunta os seus bens. A Bíblia diz que ele chama Sara e vai sair. Só que quando Abraão vai sair daquele lugar, a Bíblia diz que Abraão leva consigo Ló. Pastor, Ló é o que de Abraão? Sobrinho. Sabe o que acontece com Abraão? Abraão está levando consigo quem Deus não quer. Pastor, quando Deus me chama, Ele faz o quê? Ele condiciona a promessa. A Bíblia diz que Deus tinha condicionado a Abraão: sai tu e a tua família. Pastor, quem é a minha família? Você, sua esposa e seus filhos. Quando Deus te chama, Deus condiciona sempre uma promessa. E a Bíblia diz que Abraão saiu, só que leva consigo Ló. Já viu pessoas que no meio da caminhada ele está com você, só que ele só quer a parte boa da promessa? Já viu gente que anda com a gente quando tudo vai bem? Já viu pessoas que andam com você quando as coisas na tua vida só está dando certo? Ló é diferente. Ló anda com Abraão enquanto as coisas estão bem, só que Ló só quer a parte boa. A Bíblia diz que Ló não quer andar pelos caminhos do deserto. Ló quer escolher a parte boa da promessa, mas não quer passar pelos desafios do caminho. Já viu que tem pessoas que andam com você quando tudo vai bem, mas quando o deserto chega ele some? Já viu que tem pessoas que andam com você quando as coisas estão dando tudo certo, mas no dia em que você liga para ele, ele não aparece? No dia em que você chama ele para subir o monte, para orar, ele diz: não posso, estou ocupado. Deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas na tua vida que só vão andar com você enquanto tudo estiver indo bem. Só que Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, sai tu e a tua família. Abraão sai. Abraão leva quem Deus não quer. Só que a Bíblia vai dizer que Deus um dia vai chamar Abraão e dizer assim: Abraão, te aparta do teu servo Ló. Pastor, por que Deus vai mandar Abraão deixar Ló para trás? Porque tem pessoas na nossa vida que só vão andar conosco por um tempo. Algum tempo da nossa vida eles vão ficar para trás. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Tem pessoas na tua vida que já eram para ter ficado para trás. Pastor, o que o Senhor está me dizendo aqui essa tarde? Tem pessoas na tua vida que ao invés de fazer parte do futuro, já são passado. E Deus está dizendo para alguém: deixa quem te atrapalha para trás. Pastor, o que essa tarde Deus quer falar comigo? Deus está dizendo para você, para a nova estação que Deus tem para a tua vida, tem pessoas que não vão fazer parte dela. Quem crê que essa tarde é tarde de vitória, levanta a tua mão, eu vou profetizar sobre a tua vida. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Deus está dizendo para alguém, Deus te trouxe aqui para te dizer: vai ficar para trás quem te atrapalha, mas Deus vai preparar para você as promessas. Pastor, qual promessa de Deus para a minha vida? Deus está dizendo para alguém: Deus é Deus que abençoa. Aí a Bíblia vai dizer assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí o texto termina dizendo assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, Abraão faz o quê? Se aparta de Ló. Só que Abraão, quando se apartou de Ló, sabe o que Abraão teve que fazer? A Bíblia diz que Abraão teve que abençoar Ló e Abraão teve que dar direito de escolha. Sabe o que Abraão chama Ló e diz assim? Abraão chamou Ló e diz: sabe o que para Ló? Ló, escolhe para onde tu quer ir. Aí a Bíblia vai dizer assim, que Ló escolheu a parte boa. Sabe qual era a parte boa? Ló viu as campinas verdes do Jordão e disse: vou para cá. Ló olhou aparentemente um lugar e disse: ali é bom. Aí Abraão escolheu qual parte? O deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que pensa que o lugar que ele escolheu só porque está bom, ali é o lugar que Deus abençoa. Mas deixa eu te dar uma notícia: Abraão escolheu o deserto, mas quem carregava a promessa era Abraão. Pastor, o lugar é quem faz a pessoa? Não, é a pessoa quem faz o ambiente em que está. Sabe o que eu vim profetizar na tua vida? É que Abraão foi para o deserto e deu certo. Ló escolheu a parte boa e deu errado. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Você pode estar por caminhos dizendo: pastor, esse caminho é ruim, mas nesse caminho Deus está te dizendo: vai ter vitória, vai ter resposta, vai ter milagre. Pastor, neste caminho Deus está falando o que para mim? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: Deus é Deus que nos prepara no caminho. Pastor, Ló ficou com a parte boa? Ficou. Só que Ló ficou olhando a parte boa. A Bíblia diz que Ló estava fora de Sodoma, Ló estava fora da cidade. Sabe quando Abraão está chegando em Canaã, sabe aonde Ló está?
dentro de Sodoma. Tem pessoas que ficam olhando o lugar e dizendo, aqui é bom, só que quando ele entra, dá errado. A Bíblia diz que quando Ló pisou dentro de Sodoma, Sodoma teve um problema. A Bíblia diz que Sodoma virou uma ruína de sangue. Sabe por quê? Porque tem pessoas que escolhem o lugar, e Deus está dizendo, não é o lugar quem te abençoa, quem abençoa o lugar é você. Pastor, o que Deus está me dizendo aqui essa tarde? É que em lugares que você chegar, o lugar pode até ser ruim, mas quando um crente bom chega, as coisas certas dá certo naquele lugar. Pastor, um crente quando é abençoado, ele pode morar na pior rua desse bairro, mas quando ele chega, a rua muda. Sabe por quê? Porque chegou um crente cheio de Deus. Pastor, o que o Senhor está dizendo aqui essa noite, essa tarde? Deus está dizendo para alguém, aonde você chegar, chega um crente abençoado. Quem quer ser abençoado por Deus aqui essa tarde? Levanta a tua mão, levanta ela. Deus está dizendo para alguém essa tarde, Deus está te dizendo, você é um crente abençoado. Pastor, crente abençoado, aonde chega, abençoa. Abraão aonde chegou deu certo. Ló aonde pisou deu errado. Abraão aonde colocou os pés, a bênção do Senhor estava. Ló onde chegou deu problema. Já viu gente que dá problema? Já viu pessoas que aonde chega ninguém quer estar com ele? Já viu lugares em que pessoas estão no ambiente, quando ela chega a pessoa se afasta? Já viu pessoas que aonde ele pisa as coisas estavam dando certo, ele chegou, deu errado? Assim era Ló. Abraão não, aonde Abraão plantava os pés, a Bíblia diz o lugar era abençoado. Aonde Abraão colocava a mão, a bênção do Senhor estava. Sabe o que eu vim te dizer aqui hoje? É que a partir dessa tarde, aonde você chegar, a bênção do Senhor chega. Pastor, o que Deus está falando comigo? Deus está levantando uma geração de crente abençoado por Deus. Pastor, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração de crentes aí que pararam de crer, pararam de acreditar na promessa, pararam de crer no Deus que ainda faz, pararam de crer no Deus que tem promessa, pararam de crer no Deus que move as águas, pararam de crer num Deus que cura, pararam de crer num Deus que sara, pararam de crer num Deus que cura alma, cura doença. Sabe o que eu vim aqui essa tarde te dizer? Deus está levantando uma geração que tem fé. Quem crê que você ainda tem fé para viver coisas grandes, levanta a tua mão. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, continue caminhando por fé. Pastor, Abraão saiu de Harã, só que Abraão saiu ele e a sua família e Ló. Aí Deus mandou apartou. Pastor, quando Abraão se aparta de Ló, ele vê Deus. Pastor, quando eu deixo algumas pessoas que me atrapalham, começa a ver Deus. Já andou com gente ruim, irmão? Pastor, tem crente ruim? Tem. Pastor, tem crente pesado? Tem. Tem crente que quando chega dá problema. Já andou com crente ruim, irmão? Já chegou com crente que você está orando, quando ele chega todo mundo fica frio? Já chegou em lugar que o crente está falando de bênção, quando aquele crente atribulado chega, dá errado? Eu já vi gente estar orando no monte, chega a gente pesado, o clima fica ruim, começar a dar confusão, porque crente ruim, irmão, corre dele, se afasta dele. Pastor, crente ruim é o que? Deixa Deus trabalhar com ele. Pastor, crente bom faz o quê? Crente bom anda com Deus e sabe que Deus é com ele. Abraão, quando largou Ló, viu Deus. Aí a Bíblia diz que Abraão saiu de Harã, não tinha nada. Aí no caminho do deserto, Deus começa a abençoar. Aí capítulo 13, Abraão está dentro da tenda. Um dia Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai para fora da tenda. Abraão saiu para fora da tenda, Deus disse, quero falar com você. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas e enumera elas para mim. Abraão saiu para fora da tenda, aí o texto vai dizer assim, calor do dia. Abraão saiu para fora da tenda, olhou para o céu, não viu nada. Aí Deus faz uma pergunta para Abraão. Sabe qual é a pergunta? O que vês? Abraão olhou para o céu e disse, não vejo nada. Aí Deus repete a pergunta para Abraão. Abraão, o que vês? Abraão olhou para o céu, aí a resposta de Abraão muda. Sabe qual é? Abraão olha para Deus e diz, eu vejo milhares e milhares de estrelas. Pastor, se conta estrela de dia? Não. O que Abraão viu? Abraão olhou e disse, eu vejo milhares. Aí Deus diz, gostei desse cara. Por quê? Porque creu sem ver. Pastor, fé é o quê? Crer sem ver. Pastor, fé é o quê? É o crente estar aqui com um problema lá em casa e dizer, vou para a igreja, pela fé eu creio no milagre.
Pastor, crente é o quê? Crente é o bicho mais doido que existe na terra. Sabe por quê? Ele chega aqui com um problema e diz: Senhor, está nas tuas mãos. Aí ele sai daqui e diz: já entreguei na mão de Deus, é fé. Aí, pastor, o que o Senhor está me dizendo aqui hoje? É que crente que anda pela fé é diferente. Aí Abraão disse: creu sem ver. Aí Deus olhou para Abraão e disse: porque tu creu sem ver, tu serás o pai da fé. Pastor, o que é fé? Fé é crer sem ver. É por isso que a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Pastor, o crente ora aqui e a fé salva lá? É porque o crente entrega na mão de quem pode. O crente entrega na mão de quem tem poder. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. A fé abre porta que ninguém abre. A fé move montanha que ninguém move. Pastor, essa tarde Deus quer falar o que para mim? Deus quer dizer para crentes aqui hoje: continue andando pela fé. Pastor, a fé faz o quê? A fé move montanha. Pastor, se eu tiver fé, a fé fará o impossível se tornar possível. Sabe o que aconteceu? Eu estava lá na igreja em qual eu sou pastor e tinha uma programação. Qual era? Nós íamos para Israel. Pastor, tudo marcado para viajar. Chega um domingo, a dona da agência me manda uma mensagem e diz assim: pode embarcar tal dia, sexta-feira. Preparei a caravana, dei os detalhes, falei para ela: domingo que vem a senhora vem dar os últimos detalhes da caravana. Quando ela chega na igreja, ela diz assim para mim: pastor, tanta coisa já aconteceu que essa caravana parece que não quer ir, né? Veio pandemia, não podemos viajar. Veio a guerra, não podemos viajar. Estávamos com a caravana preparada, todo mundo para embarcar numa sexta-feira. Quando nós estamos indo para embarcar, guerra de novo lá. Sabe o que aconteceu? Eu ligo para a agência e digo para a dona: vamos devolver o dinheiro do povo? Ela disse: vamos, pastor. Quando reunimos todos os irmãos que tinham pago, os irmãos disseram: eu não vou desistir não, nós vamos. Aí no domingo que nós vamos anunciar que a caravana viajava na outra sexta-feira, eu estou lá na igreja, eu chego pela manhã para o primeiro culto da manhã. Quando eu chego, tem um irmão servindo no estacionamento. Quando eu desci do carro, ele foi do meu lado e disse assim: pastor, que dia nós vamos para Israel? Eu olhei para ele e falei: sexta-feira. Ele disse: te espero lá. Subi para o culto, terminei de pregar, fui embora. Voltei para o culto à tarde das 5. Quando eu paro o meu carro no mesmo lugar, ele está lá servindo de novo no estacionamento. Na hora que eu desço, ele bate no meu vidro e diz: queria falar com o senhor de novo. Eu falei: fala. Ele falou: pastor, que dia mesmo que nós vamos para Israel? Eu falei: sexta-feira. Eu já estava ficando com raiva dele. Fui para o culto. Fiquei para o culto da tarde, preguei no culto da noite. Quando eu estou saindo para ir embora, ele continua servindo. E eu estou olhando pelas câmeras da igreja. Aí eu fui atender um pessoal. No meio do culto, nós estávamos no culto e demos os detalhes da caravana, tudo. E eu vejo os nomes tudo com risco verde. E liguei para a dona da caravana. Falei: irmã, todos esses nomes que estão em verde é o que? Ela disse: é os que pagou. E o único nome que estava lá no final era o dele, sem pagar. Eu falei: está me perguntando para ir, não pagou. Ela disse: quem for para Israel, sexta-feira, a última oportunidade é hoje de pagar. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, ficou. Lá de trás ele me mandou um zap na hora do culto e disse assim: eu vou. Eu falei: meu Deus, crente é bicho doido. Terminei de pregar que eu vou dar as bênçãos apostólicas. Para encerrar o culto, eu chamo a irmã para dar o último detalhe da caravana. Quando ela está falando para os irmãos que tem que fazer, uma moça no meio da igreja levanta e diz assim: pastor, eu ouvi a mensagem, eu ouvi os louvores, e quando falou da caravana, algo no meu coração disse assim: você não pode ir, paga para quem pode. Aí ela levantou e perguntou: tem alguém na caravana que não pagou? Lá do fundo ele me mandou um zap: eu. Aí eu chamo ele lá na frente e a irmã disse: vou pagar para você ir. Atendi os irmãos quando eu estou saindo com o meu carro para ir embora.
Ele ficou por último para fechar os portões da igreja. E ele não fica. Quando eu estou saindo, na porta, ele bate no vidro e manda eu descer o vidro. Quero falar com o senhor. Abri o vidro, eu falei, fala, varão. Pastor, que dia mesmo nós vamos para Israel? Falei, sexta-feira. Só que eu cheguei em casa, jantei e fiquei encucado. Falei, esse irmão me pergunta demais de Israel, vou ligar para ele. Liguei para ele logo depois que jantei. Falei, varão, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós viajamos sexta-feira para Israel, mas deixa eu te perguntar. A irmã vai pagar a tua passagem para você ir, tem tudo incluso. Mas deixa eu perguntar uma coisa, tu tem passaporte? Ele disse, precisa. Eu preciso. Ligo para a irmã dona da agência. Quando eu ligo para a irmã dona da agência, ela diz, pastor, só um milagre para ele embarcar. Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Desliguei e liguei para a irmã que pagou a passagem dele. Irmã, não paga ainda, porque pode dar errado. Aí ela disse, pastor, qual é o problema que está tendo? Eu falei, o miserável desse irmão não tem passaporte. Ela falou, o problema é esse? Ela falou, é. Eu falei, é. Ela falou, pastor, espera um instantinho, eu vou desligar e já eu retorno para o senhor. Daqui a pouco ela me retorna. Ela fala assim, pastor, pede para ele amanhã. Quando der o primeiro horário, 10 da manhã, ele está lá na porta da Polícia Federal com todos os documentos. Eu fiquei, o que essa irmã é? Vou perguntar para ela. Irmão, para procurar quem? Ela disse, eu acabei de ligar para o meu irmão. Eu falei, ele é o que lá? Ela disse, ele é o delegado. Eu vou pedir para ele ver o que pode fazer. Pode dar certo, como pode dar errado. Mas se ele tiver fé, sabe que hora ele chegou lá na porta da Polícia Federal? 7 horas da manhã. Me ligando e dizendo, pastor, já estou aqui. O irmão não chegou. Eu falei, é 10 que está aí no celular. Ele falou, quem chega primeiro bebe água limpa. Fiquei, quando deu 11 da manhã ele me liga. Pastor, entreguei meus documentos para o irmão e disse que quinta-feira eu venho buscar. Eu falei, não é assim não, vai ver se vai dar certo. Ele falou, não, já deu. Se não der, Jesus vai dar um jeito. Sabe o que aconteceu? Na quinta, 11 horas da manhã, o irmão me manda mensagem. Tá pronto o passaporte dele. Liguei para ele, ele disse, não falei para o senhor? Na sexta-feira, nós embarcávamos. Deu 11 horas da noite, ele me liga. Pastor, eu estava aqui em casa arrumando a mala. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Minha passagem está paga, o passaporte está na mão. O hotel nós vamos dormir lá, já está pago. O café da manhã é por conta do hotel. Mas eu estou preocupado aonde eu vou comer. Aí ele no telefone disse assim para mim, quanto que o senhor está levando? Eu disse, não dá nem para mim. Aí ele no telefone disse assim, aonde o senhor sentar eu sento, aonde o senhor comer eu como. Falei, não dá não, irmão. Não dá, para mim vai dar, para você. Ele disse, aonde come um, come dois. O senhor reparte, nós comemos. Eu falei, varão, os outros irmãos vai na caravana, tu pede para eles. Ele falou, não, o senhor, onde sentar eu sento. Sabe o que aconteceu? Sexta-feira eu saio de casa. Quando eu estou saindo, meu telefone toca. A irmã que pagou a passagem, o passaporte dele, me liga e diz assim, pastor, antes de você ir buscar o irmão, passa aqui que eu tenho uma oferta para ele. Passei lá, peguei a oferta dele, estava embrulhada, tão embrulhada que não dava nem para ver quanto tinha. Eu só botei dentro da minha mochila e peguei ele. Chegamos em Goiânia, embarcamos Goiânia, São Paulo. Quando chegou em São Paulo, eu lembrei da oferta. Tirei a oferta da bolsa e entreguei na mão dele. Ele saiu de perto da caravana e eu estou reparando ele. Ele indo para o banheiro, eu fui atrás.
Quando ele chegou no banheiro, que entrou, eu fiquei na porta esperando. Eu falei, ele está contando oferta. Quando ele abriu a porta e saiu, eu perguntei para ele assim, quanto a irmã te deu? Aí ele disse, quanto que o senhor está levando? Eu falei, varão, o meu não dá nem para mim. Aí ele falou, só falo se o senhor falar quanto o senhor tem. Eu falei, irmão, estou levando $1.000. Ele falou, a irmã me deu $3.000. Sabe o que eu falei para ele? Aonde tu sentar eu sento, aonde tu comer eu como. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, cada um segue o seu caminho. Sabe o que eu disse para ele? Aí ele disse para mim assim, pastor, sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu resolvi acreditar no Deus que promete, no Deus que faz promessa. Pastor, sabe o que eu vou viver aqui? Tudo que o Deus que me falou, me prometeu e é fiel para cumprir. Aí eu perguntei para ele, dentro do voo, nós voamos para chegar lá. Ele disse assim, quando eu mandei a primeira mensagem no grupo do estacionamento da igreja, dizendo que eu ia para Israel, todo mundo riu de mim e disse assim, não tem jeito, para de sonhar, tu sonha demais, tu é crente demais, tu acredita demais. Sabe o que ele me disse? Todo mundo riu, mas eu continuei crendo no Deus que um dia falou que eu iria. Aí ele virou para mim e disse assim, pastor, todo mundo lá em casa rindo de mim, dizendo, para de crer nesse Deus que fala, para de crer nessas promessas, tá ficando doido. Sabe o que ele falou? No dia em que o Senhor passou lá, me pegou, todos eles creram. Lá em casa todo mundo está assustado, dizendo, como pode? Aí ele virou para mim e disse, eu estou aqui por causa de uma promessa. Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa tarde? O Deus que promete é fiel para cumprir. Um Deus que fala ainda resolve problema. O Deus que fala ainda faz pela fé. Pastor, o que o senhor veio aqui essa tarde liberar sobre a minha vida? É que a fé abre porta que ninguém abre. A fé move lugares que ninguém move. A fé abre caminhos que ninguém pode fazer. Pastor, essa tarde é tarde de quê? É tarde de Deus mostrar para você que pela fé tem jeito, pela fé tem saída, pela fé Deus move. Pastor, essa tarde Deus quer fazer o que na minha vida? Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, continue andando pela fé. Pastor, a fé faz o que? O impossível se tornar possível. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe qual é o problema de muita gente? Pararam de andar pela fé. Sabe o que aconteceu? Quando chegamos em Israel, que ele foi para o quarto dele, eu fiquei reparando ele a caravana inteira. Caravana inteira, quando nós descíamos de manhã, ele era o primeiro a estar no café. Falava, varão, está com pressa? Ele falava, estou vivendo tudo que Deus falou. Andamos, saímos, fizemos todos os dias. No dia de voltar, ele chega em mim no aeroporto. Estamos voltando para o Brasil. Quando ele chega no aeroporto, ele diz, pastor, eu tenho um negócio para contar para o senhor. Eu falei, conta. Ele virou para mim e falou assim, do dinheiro que a irmã deu para mim, se eu falar para o senhor que está tudo aqui no bolso. Eu olhei para ele e falei, não acredito não. Ele falou, o senhor está levando quanto? Eu falei, dívida. Ele falou, falta fé para o senhor. Fiquei olhando para ele. Aí ele falou, o senhor quer ver? Eu falei, quero. Tomé, eu falei, quero. Ele contou nota por nota. Aí ele falou, todo lugar que a caravana parava e comia, quando eu ia lá pagar, a mulher falava assim, alguém passou aqui e pagou. Todo lugar que a caravana comprava uma coisa, ele comprava. E eu ficava olhando, o dinheiro dele não vai dar. Aí eu falei, varão, como que foi? Ele falava, quando eu ia pagar, o homem lá falava, alguém passou aqui e pagou. Ele falava, todo dia que eu pisei lá no monte, nos lugares, tudo, eu falava, quem me trouxe aqui foi o Senhor, e o Senhor vai prover. Sabe o que eu aprendo? É que o mesmo Deus que promete é fiel para cumprir. Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa tarde? Quando Deus fala, Ele cumpre. Sabe o que Deus está te dizendo? Quem anda por fé não fica olhando para o que vai acontecer, vive.
vive a promessa. Quem anda por fé não olha para o problema, olha para o milagre. Quem anda por fé não anda por vista, anda por milagre. Pastor, aqui essa tarde Deus está falando o que para mim? Deus está levantando uma geração que não tem medo da crise e anda por fé. Gente que anda por fé não está preocupado com amanhã, olha para quem é o provedor. Crente que anda por fé sabe que Deus garante o final da história. Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa tarde? Ande por fé. Pastor, a fé faz o quê? A fé move montanha, a fé faz milagre. Pastor, aqui essa tarde Deus está me dizendo o quê? É que crente que tem fé, irmão, vive promessa. Abraão saiu da terra, não era ninguém, se torna o pai da fé. Abraão saiu da terra, foi abençoado. Pastor, deixou Ló para trás, abençoado, viu Deus? Pastor, Abraão, Deus disse para ele, vou te dar um filho. Quantos anos Abraão saiu quando tinha de Harã? 75. Para Deus cumprir a promessa, 25 anos. Aí tem crente achando que chega aqui, da noite para o dia vai viver promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, tem processo. Pastor, o processo de Abraão foi quanto tempo? 25 anos no deserto caminhando, esperando o tempo de Deus. Aí Deus diz, cresce em mim, vive em mim, é abençoado por mim. Vai vendo, vai vivendo as experiências. Pastor, deserto mata crente, nunca matou. Deserto prepara crente para o extraordinário. Pastor, deserto mata crente, nunca matou. Deserto preparou crente para viver promessa. Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa tarde? Está levantando uma geração de crente que passa pelo deserto, mas vive experiência. Que passa pelo deserto, mas resiste. Que passa pelo deserto, mas canta. Que passa pelo deserto, mas vê milagre. Que passa pelo deserto, mas vê providência. Quem crê que essa tarde Deus está levantando uma geração que vai viver milagre, vai viver pela fé, mas vai ver o Deus que cuida. Quem crê que essa tarde é tarde de vitória, levanta a tua mão, porque Deus está te levando a viver pela fé. Pastor, a fé faz o quê? Move. Saia daqui hoje com uma palavra. Toda vez que o crente anda por fé, irmão, um milagre acontece. Pastor, milagre só acontece na vida de quem tem fé. Crente sem fé, irmão, se afasta dele. Pastor, crente que tem fé é crente doido. Já viu crente? Lá na igreja tem uns crentes meio malucos. Outro dia eu estava ouvindo um conversar. Ele disse, eu dei uma volta num carro, andei, dirigi, desci e falei para ele que segunda-feira eu volto para buscar. Eu perguntei, tem dinheiro? Ele disse, tem não, tem fé. Eu falei, é doido. Sabe o que Deus gosta de crente doido? Sabe o que aconteceu? Outro dia ele chegou com um carro lá na igreja. Eu falei, quem deu? Ele falou, a fé. Eu falei, mas o dinheiro? Ele disse, Deus mandou. Eu falei, mas quem deu? Ele disse, aí eu não posso falar a fonte. Sabe o que ele falou para mim? É fé. Aí tem gente que não vive por fé e está no deserto. Tem gente que não vive por fé, não vê milagre. Só que Abraão entendeu que a fé move. Pastor, o que Deus fez com Abraão? A Bíblia diz 25 anos do deserto. Aí Deus entrega quem? Isaac para Sara. Pastor, quando Deus entregou Isaac na mão de Abraão e Sara, 25 anos depois, pastor, aonde Abraão ainda está? No caminho do deserto, não chegar em Canaã. Pastor, o que Deus faz com Abraão? 25 anos depois que ele entrega a promessa, um dia Abraão está perto de Canaã, perto de entrar em Canaã. Deus diz assim, Abraão, pega o teu único filho, parte para o Moriá. Pastor, o que Deus faz com Abraão? Deus diz, Abraão, pega o teu único filho, chama os teus servos, prepara o jumento e parte para o Moriá. Abraão partiu pelo caminho do deserto, foi para o monte, e a Bíblia diz que no monte ele deixa os seus servos e os jumentos, sobe com o menino. No meio do caminho o menino faz uma pergunta para o pai, eu vejo a lenha, o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão está subindo o monte, obedecendo. Pastor, o que Deus está fazendo com Abraão? O Abraão que saiu de Harã obedeceu. O Abraão que ainda não entrou em Canaã está obedecendo. Pastor, por que Deus está pedindo Isaac para Abraão? Deus nunca quis Isaac. Deus só queria saber se Abraão ainda era obediente. Por quê, pastor? Porque tem gente que no deserto Deus abençoa, mas no meio do caminho se perde.
Já viu gente que Deus prosperou no deserto e no meio do caminho se perdeu? Já viu pessoas que Deus derramou muita bênção na vida dele, mas no meio do caminho ele parou de vir para a igreja? Já viu pessoas que no meio do deserto Deus abençoou a casa dele, mas no meio do caminho ele parou de servir? Deus estava dizendo, deixa eu ver se Abraão ainda é o mesmo. Abraão sobe, coloca o menino no altar, prepara tudo, preparou tudo no altar. Quando Abraão levanta o cutelo para matar o menino, uma voz aparece e diz, eu já provi para si o cordeiro. Sabe o que eu aprendo? Todo crente obediente, Deus vai na frente. Pastor, crente obediente sabe de o quê? Sabe que Deus nunca deixa ele sozinho, ele provê. Pastor, obediência gera o quê? Recompensa. Sabe o que eu vim te dizer? Todo crente obediente é abençoado. É por isso que Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia diz assim, se atentamente me ouvir, me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje? Todo crente obediente é abençoado. Todo crente obediente vive promessa. Quem crê que essa tarde você vai viver as suas promessas? Pastor, essa tarde Deus está dizendo o que para mim? Deus está dizendo para você, toda a promessa que Deus te fez é para te abençoar. Pastor, crente abençoado, ele vive promessa. Pastor, Abraão volta com o menino para casa? Volta. Aí a Bíblia diz que quando Abraão pisa em Canaã, qual é a primeira coisa que Abraão faz? Quando Abraão chegou em Canaã, Deus disse para Abraão o quê? Abraão lembrou do que ele fez no monte. Sabe o que Abraão disse? Antes de eu chegar na terra da promessa, a primeira coisa que eu vou fazer para ele é um altar. Todo crente obediente tem altar. Todo crente obediente coloca Deus na frente do que a promessa. Pastor, porque muita gente perde a bênção? Porque prefere a bênção do que a obediência. É por isso que Abraão está dizendo para Deus, a terra é boa, mas antes da terra ser boa, eu só cheguei aqui por causa do Senhor. O Senhor é minha prioridade. Pastor, o que Deus quer fazer comigo? É que antes da bênção, Deus quer ver se Ele ainda é prioridade na tua vida. E Deus está dizendo para alguém, antes da bênção chegar, Deus quer ver o teu coração. Pastor, porque muita gente não sai do deserto, porque Deus conhece as intenções do coração. Tem gente que se prosperar, tchau igreja. Pastor, tem gente que vai viver como? No conta-gota, a vida inteira. Pastor, tem crente que Deus derrama hoje, amanhã ele fecha. Derrama hoje, amanhã ele fecha. É melhor ele te dar pouco hoje do que te dar muito e tu se perder. Tem gente que vai chegar no céu mancando. É melhor mancando do que perfeito. Pastor, tem gente que vai viver no deserto até morrer, vai. Porque não é todo mundo que vai prosperar, porque se prosperar se perde. Agora tem gente que Deus conhece, pode derramar, que quanto mais derrama, mais ele diz, foi Deus que me deu. Quanto mais dá, ele diz, foi Deus que me entregou. Quanto mais dá, ele diz, foi o Senhor que me abençoou. Quanto mais dá, ele diz, eu vou ser mais generoso. A Bíblia diz que Deus abençoa o generoso. Sabe o que eu vim aqui essa tarde te dizer? Quando você colocar Deus como prioridade, Deus te colocará como um abençoado. Eu vim aqui essa tarde te dizer, Deus está levantando uma geração de crente abençoado. Quem crê que pela fé você é abençoado, quem crê que pela fé Deus abre porta para você vencer, levanta a tua mão, levanta ela. Deus está abrindo porta para crente abençoado aqui hoje. Quem crê que você é abençoado, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, porque Deus está levantando uma geração de abençoados. Se coloque de pé. Deus te chamou hoje aqui para te dizer, crente abençoado, onde chega ele vive a promessa. Sabe o que Deus está te dizendo aqui hoje, irmão? Todo crente abençoado, aonde chega, Deus chega com ele. Aonde ele chega, a bênção está nele. Não é o lugar quem te abençoa, é você quem abençoa o lugar onde está. Não é os lugares quem te abençoa, é você quem abençoa o lugar onde está. Vira para esse teu irmão e diz, você é abençoado. Quero chamar aqui à frente essa tarde, você que quer ser abençoado. Pastor, eu quero andar por fé. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu tenho uma causa na justiça, é pela fé que vence. Pastor, eu tenho um problema na minha família, é a fé quem abre, é a fé quem move, é a fé quem faz. Pastor, eu tenho causas na justiça que para mim é impossível.
Para Deus basta uma palavra, Ele muda. Para Deus basta uma palavra e Ele faz. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: a fé faz o impossível se tornar possível.